E aí, meus queridos, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso, sei lá, Escrever com Segurança, para você escrever sem medo. Vai fazer um e-mail para o seu chefe, vai fazer sem medo de errar. Vai fazer uma redação na escola, vai mandar mensagem para cliente por WhatsApp, enfim, qualquer tipo de escrita você estará seguro, certinho, sabendo que as vírgulas estão certas, que a concordância está bem feita e, principalmente, que a mensagem que você queria passar foi transmitida. Gente, esqueci de falar uma coisa na última aula. As pessoas geralmente, quando querem escrever, querem saber como é que eu coloco a vírgula. Essa é a principal coisa. Vírgula. Tá certa? Como é que eu coloco? Mas, gente, a questão é, não dá para começar por vírgula. Começar por vírgula é a mesma coisa de você querer começar matemática por equação, antes de aprender adição, multiplicação, radicação, etc. Então, a vírgula, para que você não dependa de macetes, é o último passo. Então, para a gente realmente aprender e entender como ela funciona, a gente precisa construir uma base antes. É como, não sei, chegar para quero aprender a cozinhar, mas não quero aprender a cortar ingredientes, a selecionar bem os ingredientes, a temperá-los. Eu quero só chegar lá e cozinhar. Não existe. Então, você pode ir por caminhos um pouco mais rápidos, aprender macetes e dicas, mas a questão é, o macete não te explica exatamente por que aquilo está certo. E se você não sabe por que algo está certo, você também não vai saber quando estiver errado. Então você vai acertar sem saber e também errar sem saber. Então, se você quer aprender macetes, diquinhas de vírgula, essas coisas, você vai ter que procurar outro canal. Aqui eu quero construir um conteúdo um pouco mais profundo para que você não precise mais de dicas, mas que você realmente saiba por que as coisas são como elas são, certo? E lembrando também que um texto cheio de vírgulas corretas pode ainda assim ser um texto ruim. Nosso intuito aqui não é virar especialista em gramática, e sim escrever bem e escrever certo, dentro do contexto em que a gente está inserido. Mas para isso a gente precisa construir uma cama gramatical, uma base gramatical, é impossível. Então eu vou tentar fazer um curso mais prático possível, mas não tem para onde correr, a gente tem que passar pela gramática e faz parte. Então vamos lá à nossa segunda aula. Nós começamos a primeira aula com os substantivos e também com classificação. Lembrando, a gente tem que primeiro classificar as palavras, a parte da morfologia, e depois entender a sintaxe delas, como elas funcionam. Então, por exemplo, isso é uma garrafa d'água, classificação, para que serve? Para armazenar água. Então, nós temos a parte morfológica, basicamente a garrafa, e a parte sintática, a função, armazenar líquidos, água, o que quer que seja. Começamos pelos substantivos e nós vimos que os substantivos são as coisas. Tudo que tem nome é substantivo. Renato, câmera, computador, Zoom, carteira, Brasil, celular. Tudo que tem nome. Amor, tristeza, paixão, filosofia. Tudo que tem nome é um substantivo. Os substantivos podem fazer várias funções dentro de uma frase, mas as principais são principais, não as únicas. Sujeito, aquele que faz uma ação ou que recebe uma característica. João joga bola, João está doente. Objeto direto, ou seja, que complementa um verbo. Pedro ama futebol. O que é amado? Futebol. Então, futebol está completando o sentido do verbo amar. E objeto indireto, mesma coisa, mas agora com uma preposição. Pedro gosta de futebol. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, de futebol é o objeto indireto que complementa o sentido do verbo gostar. Se você quiser ver isso aqui um pouco mais detalhadamente e sem pressa, volte para a nossa primeira aula sobre substantivos. Vamos lá. Agora, gente, nós vamos partir para os verbos. Meus queridos, se vocês pegarem uma gramática como a que eu tenho aqui, gramática, nova gramática de português contemporâneo, e vocês virem a parte de verbos, deixa eu achar aqui, cadê? Vai da página 391 até a página 551. Então, são basicamente 160 páginas de verbos. Obviamente, aqui tem muito conteúdo que eu não vou abordar, seja porque é para quem quer se aprofundar, seja porque é um conteúdo que não é tão aplicável na prática, mas eu recomendo que vocês sim tenham essa vontade, esse desejo de se aprofundarem no conteúdo, qualquer que seja. Então aqui eu vou fazer um resumo. É óbvio que eu não vou tratar de todos os assuntos de verbos, porque são infinitos. Eu teria que ficar aqui 3 horas, e não é o intuito do curso, que é construir uma base e fazer uma aula prática dentro do possível.
Então, para verbos, a gente precisa aprender alguns conceitos simples, que vão nos ajudar lá para frente, quando a gente trabalhar com pronomes relativos, por exemplo. Mas não se preocupe com isso, não. E segundo, por que eu vou para verbos depois de substantivos? Bom, porque a maior parte das frases são constituídas de verbo com substantivo. Por exemplo, João ama Maria. Aqui eu tenho uma frase completa de sentido perfeito e eu tenho apenas substantivo e verbo. João, substantivo próprio. Maria, substantivo próprio. Ama, o verbo amar. João é o sujeito da frase, porque é ele que ama, e Maria é o objeto direto do verbo amar, porque é ela que é amada. Então, como os substantivos e verbos estão toda hora juntos nas nossas frases, eu vou logo para verbos, que não é a ordem que a gramática faz, certo? Então, verbos, nós temos alguns princípios. O primeiro princípio é que nós temos verbos de ação e verbos de ligação, certo? Os verbos de ação são aqueles que, intuitivamente, são aqueles que denominam algum tipo de ação. Então, jogar, querer, assistir, pensar e assim por diante. Uma coisa que você faz. Os verbos de ligação, eles não têm nenhuma ação. Eles apenas servem para ligar um sujeito a uma característica ou a um estado. Por exemplo, o verbo ser e estar. Vou dar aqui alguns exemplos para que não fique nada abstrato. O intuito deixa que seja prático, que a gente consiga visualizar as coisas. Então, eu vejo filmes. Eu faço ação de ver, de assistir filmes, ou o que quer que seja. Então, eu vejo filmes. Aqui nós temos um verbo de ação. Um exemplo de verbo de ligação, eu vou usar os dois exemplos aqui. Eu sou brasileiro. Opa, escrevi errado. E eu estou doente. Perceba diferente. Eu vejo o filme é uma ação que eu executo. Agora, ser brasileiro não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você é, que faz parte de você, é uma característica sua. Eu estou doente não é uma característica minha e nem uma ação, mas é um estado ao qual eu estou ligado. Eu estou doente, é uma coisa passageira, mas não é uma ação que eu estou executando. Então, nós temos essa diferença dos verbos, aqueles de ação e aqueles de ligação, que apenas conectam o sujeito a alguma característica ou algum estado. Certo? Como que isso vai nos ajudar? Por quê? Dentro dos verbos de ação, a gente vai criar uma outra separação. Nós temos o de ligação, os de ação, perdão, intransitivos. Vou separar aqui para que a gente veja o que precisa. E nós temos, por consequência, os transitivos. Isso para os verbos de ação. Para os verbos de ligação, essa classificação aqui não serve. Então, os intransitivos são os verbos que não precisam ser complementados. Então, vou dar um exemplo aqui. Meu cachorro morreu. Perceba que o verbo morrer não é um verbo que exige um complemento. Ele já tem sentido completo. Então, este período aqui, essa oração, ela já é suficiente. Meu cachorro morreu. Você pode especificar. Morreu de câncer, morreu de velhice, qualquer coisa assim. Mas o verbo não demanda, não exige que aquele complemento exista. Meu cachorro morreu, é suficiente. Eu poderia também substituir aqui por uma coisa menos trágica. Meu cachorro fugiu. Olha, é um verbo que já traz em si um sentido completo. Ele não precisa de um complemento. Pode ser especificado, mas não precisa ser complementado. E nós temos os verbos transitivos, que, obviamente, tem que ter alguma coisa diferente dos intransitivos. Então, são verbos que precisam de complemento. Olha aqui como é diferente. Meu pai gosta. Não é suficiente. Eu preciso de alguma coisa que complemente isso. Gosta. De quê? Falta uma coisa aqui. Então, os verbos transitivos são aqueles que precisam ser complementados. Aí agora eu vou corrigir aqui. Meu pai gosta de futebol. Aí agora sim. Então, intransitivos são aqueles verbos que são autossuficientes. Eles não precisam de ninguém, não precisam de nada. Eles são o que são.
eles são tão fortes que sozinhos eles já passam a mensagem. Os verbos transitivos são aqueles que precisam ser complementados. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem ama, ama alguém. Então a gente precisa complementar esses verbos. Dentro dos transitivos, nós vamos abrir uma outra categoria. Nós temos os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Os diretos não precisam de preposição. Os indiretos precisam de preposição. Não vamos deixar nada abstrato, então vamos a alguns exemplos. Vou tirar aqui da tela para que a gente só veja o que precisa. Então, por exemplo, um exemplo do verbo transitivo, de um verbo transitivo direto, é o verbo ver. Eu vi um cachorro. Perceba que não existe preposição entre o verbo ver e o complemento dele, objeto direto, um cachorro. Então, isso é um verbo, o verbo ver é um verbo transitivo direto e um cachorro é o objeto direto daquele verbo, porque ele complementa aquele verbo. Já no caso dos transitivos indiretos, eu vou ter uma preposição intermediando essa conexão. O verbo gostar, por exemplo, é o exemplo mais clássico de um verbo transitivo indireto, porque eu preciso de preposição para complementá-lo. Eu gosto de cachorro, porque quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa, ou seja lá o que for. Então, um cachorro, é o objeto indireto deste verbo. Então, gente, veja como é simples, mas tem vários detalhes. Português não é fácil o suficiente para não exigir nenhum estudo, mas não é tão complicado assim para ser uma coisa que você precisa se desesperar e se descabelar para poder entender. Você precisa estudar. Qualquer coisa você precisa estudar. Você quer fazer biologia? Precisa estudar. Você quer ser um corretor imobiliário? Precisa estudar. Tudo exige estudo. Com português não seria diferente. Não é um bicho de sete cabeças, mas também não é uma matéria qualquer que dá para entender e dá para aprender sem nenhum estudo. Você precisa parar um pouco e se dedicar. Então, isso aqui é bom porque a gente acaba revendo também as funções sintáticas que nós vimos antes. Agora que a gente viu a parte morfológica, o que é um verbo, são ações ou ligações, a gente vai para a parte sintática, que é a função de algo. O verbo, ele vai ser o núcleo do predicado. Aí fica assim, mas aí já começou a complicar um pouquinho. Vamos ver aqui, vamos dissecar uma frase para que isso não seja nada complicado. Geralmente as frases são divididas em duas partes, o sujeito e o predicado. Tudo que não é sujeito é predicado, e tudo que não é predicado é sujeito. Isso daqui a gente está falando de forma geral. Existem frases que não vão ter sujeito, por exemplo. Então vamos ver isso daqui. Quem é o sujeito dessa frase? Eu. Porque quem que viu, eu vi. Então, eu é o sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, o que é o predicado desta frase? Predicado. Predicados. É o predicado. Só que dentro do predicado, a gente pode dar uma esmiuçada a mais. Como eu falei, o verbo, a ação que estiver presente, ela não vai ter uma função sintática em si. Vai ser apenas ser o núcleo do predicado. O que é o núcleo é a parte mais importante. O verbo é a parte mais importante do predicado. Então aqui, vi é o núcleo do predicado. E um cachorro vai ser o objeto direto, porque não tem preposição, do verbo ver. Então, viu, gente? São termos que podem parecer assustadores e tal, mas se a gente parar e dividir, se a gente separar em etapas, segmentar, é muito simples. Uma frase geralmente tem sujeito e predicado.
Tudo que não é sujeito é predicado. Tudo que não é predicado é sujeito. Separou o sujeito, sobra só o predicado. E dentro do predicado, a gente consegue esmiuçar as funções sintáticas. Então, eu é o sujeito, que nem a função sintática que a gente viu na última aula. Vi um cachorro é o predicado. Aí, dentro do predicado, nós temos o verbo, que é a parte mais importante, que é o núcleo, e nós temos o objeto do verbo. No caso, um cachorro vai ser o objeto direto, porque não tem preposição, do verbo ver. Isso aqui pode ser muito teórico. Você pensa assim, tá, mas legal, aprendi isso daí, entendi. Legal, obrigado, Renato. Mas o que eu faço com isso daqui? Gente, isso daqui vai ser importante porque alguns erros que a gente faz porque a gente não respeita isso daqui, objeto direto e objeto indireto. Então, eu vou dar um exemplo prático. Não precisa se preocupar com isso, porque a gente vai ver isso daqui mais para frente. Mas um exemplo prático de alguns erros que vêm de não prestar atenção a essa base, essa parte bem simples. Esse é o filme que eu gosto. Essa frase é compreensível, mas tem um desvio aqui gramatical, tem um errinho, que não vai prejudicar a compreensão, mas impede que a frase esteja perfeita dentro da norma culta. E se você quer mandar um e-mail para o seu chefe, se você é um advogado, se você quer mandar um e-mail para o seu cliente, se você quer se comunicar de forma mais formal, é importante você dominá-lo. No dia a dia, isso aqui não é relevante, mas para a comunicação formal é importante. Qual que é o problema? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de algo. Então, antes deste que, a gente tem que colocar que é a preposição para respeitar a transitividade do verbo, a regência do verbo. Esse é o filme de que eu gosto. Porque quem gosta, gosta de algo. Então, tem vários erros que a gente vai ver mais para frente que podem ser consertados e evitados se a gente nos concentrar no básico. É transitivo ou é intransitivo? Se for transitivo, é direto ou indireto? Se é indireto, precisa de preposição. E a preposição sempre precisa estar lá. Então, essas primeiras aulas, gente, vão ser teóricas, não tem como. Pode ser que a gente não consiga perceber à primeira vista como que a gente aplica isso e melhora a nossa escrita. Mas eu garanto que lá na frente tudo isso vai nos ser útil, certo? Então, como que, por exemplo, Renato, e se eu não souber se aquele verbo é transitivo direto ou indireto? Você vai fazer o seguinte. Parte de aprender é saber pesquisar. E saber pesquisar é muito fácil. Você tem duas opções. Vamos supor aqui o verbo assistir. Você vai botar assistir, regência verbal. E aí vai aparecer aqui algum resultado para ajudá-lo. A regência verbal do verbo assistir, parar. Se você quiser, pode botar também assistir, transitividade. Ou você pode inverter também, transitividade, assistir. E aí vai aparecer. Então, tá na dúvida? Não durma com dúvida. Simplesmente pesquise, você vai ter muitos conteúdos bons. E não tem certeza da pesquisa? Me manda um direct, me manda uma mensagem, comenta numa publicação, sei lá, qualquer coisa do tipo. Manda lá que eu vou responder para você, certo? Existe um material chamado Dicionário de Registro Verbal do professor Celso Luft, que é muito bom. Mas se você não tiver acesso, tem um monte de coisa na internet. Aqui, ó, tanto de coisa. Verbo assistir, verbo assistir, verbo assistir. Tem um monte de coisa, gente. E, claro, você também vai encontrar isso numa gramática. Mas pesquisa no Google também, gente, vai servir rápido, tá? Rapidinho você encontra. Então, os verbos estão sempre ligados aos substantivos, ou quase sempre ligados. Existem exceções, obviamente. E eles vão ser a parte mais importante do predicado. E, gente, a gente não pode separar sujeito de predicado. Existem pouquíssimas exceções para isso, mas, via de regra, é uma coisa que não deve ser feita. E aí você fala, Renato, mas isso é muito óbvio, eu não vou separar isso aqui. Renato é inteligente. Inteligente não sabe nem escrever, né? Inteligente. Isso. Eu não vou botar uma vírgula aqui. Jamais. Eu sei que isso aqui está errado. O verbo ser está conectando Renato com inteligente, então eu não posso separar essa vírgula. Beleza. Mas a questão é, as frases crescem, elas se tornam mais complicadas. Então, se for uma coisa assim, a grande verdade da minha vida conturbada é que eu preciso
descansar. Tudo isso daqui é sujeito, gente. Tudo isso. E tudo isso daqui é predicado. Então, nem sempre identificar o sujeito e o predicado é uma coisa tão fácil ou tão intuitiva. Então, é importante que a gente comece a prestar atenção. Como que você pode aplicar o conteúdo de verbo que a gente aprendeu aqui? Intransitivos, verbos que não precisam de complemento. Transitivos, precisam de complemento. Transitivo direto, sem preposição. Transitivo indireto, com preposição. Fiquem atentos, gente. Abram os olhos para as coisas que estão ao nosso redor. Lê um texto, tenta identificar. Vê o verbo lá. É um verbo completo? Não precisa de complemento? Vamos pegar aqui, eu vou no meu Instagram aqui. Ixi, por que não... Ah, sei lá, para ver aqui. Eu não apareço no Google, gente. Eu não sou ninguém, eu não existo. Vamos lá aqui, como é que veio? Perfil, isso, perfil. Vou pegar um texto meu aqui. Mas aqui não, que é mais técnico. Aqui. Usados e seminosos. Gente, observem. Procurem o sujeito. Procurem o objeto direto, o objeto indireto. Procurem os verbos. Vamos pegar aqui um verbo. Não seja na voz passiva, para não dar uma dificuldade. Aqui, ó. Eu sempre discuto com um aluno meu os novos filmes da Marvel. Discutir é um verbo interessante, porque discutir vai ser um verbo que geralmente você discute algo com alguém, dependendo do sentido. Então, é um verbo transitivo. Ele precisa ser complementado. Eu sempre discuto, quer dizer, ele pode ser intransitivo e transitivo. Tem verbos, inclusive, eu esqueci de falar isso. Tem verbos que podem ser os dois. Pode ser tanto transitivo ou intransitivo, dependendo do sentido. Vou pegar uma frase mais fácil. Ele gosta de tudo. É o verbo que a gente trabalhou aqui na aula. Então, gosto é um verbo intransitivo, perdão, é um verbo transitivo indireto, precisa de complemento. Cadê aqui? Pegar mais algum verbo. Tudo é inédito. Aqui nós não temos o verbo transitivo, nós temos um verbo de ligação, ou seja, ele não representa uma ação, ele só conecta duas partes. Tudo é o sujeito. É um verbo de ligação, verbo ser conjugado, e inédito vai ser um adjetivo que caracteriza tudo, vai ser parte do predicado. Então, fiquem olhando, prestem atenção ao que vocês estão lendo, aos textos que vocês leem, aos livros que vocês leem, e fiquem observando, porque vocês precisam aplicar. E principalmente, gente, façam anotações, isso é importantíssimo. Se você só tira print, se você só assiste a aula, é muito difícil de você se lembrar daquilo. Outra coisa, gente, estava pensando sobre isso. A coisa, a coisa mais maravilhosa do conhecimento é poder compartilhar o conhecimento adquirido. Então, se você sabe de alguém que precisa, que pode melhorar sua escrita, ou que precisa desse tipo de conteúdo, chama para fazer com você, gente. Mesma coisa, não só para português, para qualquer coisa. Vai fazer academia, vai começar a se exercitar, chama um amigo que está precisando, que está sedentário. Cuide do seu amigo também, cuide da sua amiga, da sua esposa, dos seus familiares. Então, seja uma força de empuxo na vida dos seus amigos, assim como você deve se cercar de amigos que são empuxos para você. Então, você puxa eles para melhorarem, para se aprimorarem, eles vão puxar você. Então, a melhor coisa é compartilhar o conteúdo. Não, tente não fazer as coisas sozinho. Às vezes não tem jeito, né? Tem que fazer. Mas, se possível, arraste seus amigos com você. Então, sabe um amigo que pode se beneficiar dessas aulas? Assiste com ele. Ou melhor, tenta explicar o que eu expliquei para você para o seu amigo. Faça com que ele seja seu aluno. Ah, eu não sei nada. Beleza, tenta explicar. Então, vai fazer alguma coisa, tente arrastar alguém junto, porque conhecimento não é para ser guardado. E a gente deve fazer o máximo para que a gente consiga também arrastar as pessoas que são importantes para a gente junto com a gente. Até porque todo mundo pode ser transformado. Enquanto a gente pode ser a transformação, a gente também pode ser um agente de transformação na vida das pessoas. Então, se você acha que tem alguém que você conhece que pode aprender com essas aulas, e eu imagino que tem, porque todo mundo precisa escrever, manda o link, ou explica, ou chama para assistir junto, enfim. Gente, por hoje é só. Ainda muito conteúdo teórico eu sei, mas não tem para onde correr. Se você quiser fazer um foguete, primeiro você precisa aprender a fazer adição, subtração e tal.
Assim como se você quiser escrever um texto longo e bem escrito, você precisa entender como as palavras funcionam, como elas se relacionam umas com as outras, e também precisa aprender lá do zero. Por hoje é só, muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Tchau!